Se alguém te dissesse que não existe uma verdade eterna em nenhuma religião, porque a religião que você tem foi influenciado pela sua cultura ou pelo país que você nasceu. Talvez você diria que esse argumento faz sentido. Talvez você ficaria pelo menos com dúvida. Ou talvez para você esse argumento não faz sentido nenhum, não tem nenhum nexo. É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu quero reagir junto com vocês a um vídeo da influencer que fala sobre ateísmo nas suas redes sociais, a Elaine, uma ex-evangélica, que trouxe esse argumento e a gente vai ver junto se isso realmente faz sentido. Mas, bom, primeiramente, se você não me conhece, meu nome é Wesley Gobato, eu sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de teologia, então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu estou apenas começando e preciso da sua ajuda. E como que você pode me ajudar? Se inscrevendo no canal, deixando seu like nesse vídeo, deixando seu comentário, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e recomenda para mais pessoas. Espero que eu possa contar com a tua ajuda. Então, sem demora, vamos ver o vídeo e depois vamos comentar sobre. A religião é cultural e não universal. Se você nascesse na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano. Na Índia, hinduísta. Na Tailândia, budista. A fé é determinada pelo lugar onde você nasce e não por uma verdade eterna. Eu vou dividir esse vídeo em 2 pontos. O primeiro ponto, a gente precisa entender algo. Que sim, faz sentido a gente ser influenciado, né? Conforme da onde a gente nasceu, da cultura que a gente vive. E isso até aqui nesse livro aqui, ó, sobre Cosmovisão Reformada, do pastor Heber Campos Jr., que é um livro sobre cosmovisão, vai falar que existem cosmovisões diferentes e essas cosmovisões são totalmente influenciadas por onde você nasceu, seja o seu país, a cultura ou até a casa que você nasceu. Ele vai até usar um exemplo ali que existia um menino japonês que estava aqui no Brasil e ele terminou o seu namoro porque ele não amava mais a sua namorada. Então, os seus colegas aqui no Brasil acharam isso muito honroso, acharam que ele foi um homem muito corajoso ali e que foi honesto, sincero com a menina de expor os seus sentimentos. Mas para os seus colegas lá no Japão e para sua família, isso foi totalmente desonroso. Eles não gostaram e acharam que a atitude dele não foi uma atitude boa, mostrando como pessoas de lugares diferentes podem ter uma visão distinta sobre um mesmo caso, sobre uma mesma coisa. Então, você é influenciado por onde você nasceu, pela cultura que você nasceu, e isso a gente não pode descartar. Sim, muitas pessoas elas são influenciadas a viver, a seguir uma religião muito por onde ela nasceu, pela cultura que ela tem. Mas isso não significa que essa pessoa está vivendo uma verdade eterna. Por exemplo, nós, aqui no Brasil, é considerado um país cristão. E muitas pessoas se dizem cristãs aqui. E a maioria foi influenciado a ser cristão, porque nasceu num país cristão, nasceu numa família cristã, nasceu em toda uma cultura que tem muito do cristianismo. Mas aí, se eu te perguntar, se o Brasil, ele vive, todas as pessoas vivem realmente o cristianismo? Será que todas as pessoas realmente vivem a verdade eterna que o cristianismo prega? Você vai me falar que não, porque nem todos esses cristãos vão acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Nem todos esses cristãos vão acreditar que Jesus era Deus, que Jesus foi apenas um mestre, foi apenas um homem importante. Veja como muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem acreditar em Jesus, também não acreditam de uma forma completa. Por quê? Porque não teve realmente um encontro verdadeiro com um verdadeiro evangelho. Talvez essa pessoa se diz cristã muito porque ela nasceu aqui,
mas isso não significa que ela realmente acredita no verdadeiro evangelho, que ela realmente é uma cristã. Muitos que se dizem cristãos aqui no Brasil, nem praticantes eles são. Então isso já mostra que, sim, você pode ser influenciado a ter uma religião, mas isso não significa que você está vivendo de uma forma correta. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você está se falando, não, mas se eu sou influenciado a viver uma religião, então eu que nasci num país cristão, eu sou um privilegiado, porque eu tenho mais livre acesso ao cristianismo, eu tive mais oportunidade de conhecer o cristianismo. Mas aí, com isso que eu estou te dizendo agora, que nem todas as pessoas vivem o verdadeiro evangelho, porque uma coisa é você se dizer cristã, outra coisa é você realmente conhecer, acreditar no Jesus da Bíblia, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós. E a gente sabe que nem todos têm essa visão, mesmo se dizendo cristão. Então veja que não é porque você nasceu num país cristão que isso quer dizer que você tem a salvação já. Não, não é assim que funciona. O segundo ponto desse vídeo é para a gente entender. Então faz sentido, se a gente é influenciado pela cultura onde a gente vive, pelo país que a gente nasce, então quer dizer que não existe uma verdade eterna? Que todas as religiões são uma mentira? Aí eu vou te dizer que não. Esse argumento não faz sentido. Por quê? Porque esse argumento que ela traz apenas traz mais autoridade para a veracidade do cristianismo do que outra coisa. Porque quando ela fala que as pessoas só são de certas religiões porque elas nasceram em certos países, aí a gente tem que começar a olhar para países como o Iêmen, como a Coreia do Norte, e aí eu te indico conhecer os Portas Abertas, que vão falar muito sobre isso, sobre a perseguição aos cristãos no mundo inteiro, onde nesse ano eles listaram os países que mais perseguem cristãos, e você vai ver que o cristianismo ele continua crescendo mesmo com a perseguição. E aí abre um ponto de interrogação aqui. Essas pessoas, mesmo que foram influenciadas a terem um tipo de religião no país que elas nasceram, como na Coreia do Norte, no Iêmen, na Índia, na China, essas pessoas, elas escolheram se converter ao cristianismo. E por que será? Será que não é porque elas viram que existe realmente uma verdade no cristianismo e agora o cristianismo faz mais sentido para elas? E a gente tem relatos de pessoas no Estado Islâmico dizendo que se converteram ao cristianismo porque entenderam que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo cai por terra esse argumento. Porque a gente está vendo acontecendo uma realidade totalmente ao contrário. E não somente hoje. Porque se esse argumento dela fizesse sentido, então a gente nem era para ser cristão. Porque o cristianismo nasceu dentro do Império Romano, onde eles adoravam outros deuses, vários deuses. E o cristianismo, uma religião monoteísta que veio do judaísmo, criou uma força tão grande que não apenas dominou ali, teve uma ascensão no Império Romano, mas saiu para outros lugares e está presente em vários lugares e chegou até nós, chegou a mim, chegou a você. Isso demonstra a força do cristianismo. E por que será que o cristianismo cresceu tanto? Por que será que o cristianismo teve essa ascensão? Por que será que na cabeça das pessoas o que o cristianismo prega não faz sentido? Aí você pode falar, não, porque o cristianismo é uma lavagem cerebral. Não faz sentido. Mas olha como o cristianismo nasceu. Nasceu de testemunhas oculares que diziam que Jesus sim ressuscitou. E essas pessoas chegaram a um ponto de morrer por isso.
Assim como nos dias de hoje, essas pessoas que estão sendo perseguidas, que você pode ver lá nos Portas Abertas, essas pessoas estão muitas vezes morrendo por dizer ser cristã, por dizer que Jesus é o Senhor. E por que essas pessoas estão morrendo por isso? Porque elas tiveram uma lavagem cerebral, mas vamos olhar para as testemunhas oculares que diziam que Jesus ressuscitou. Será que eles queriam poder? Será que eles queriam dinheiro? Será que eles queriam lucro? Será que eles queriam apenas fazer uma lavagem cerebral nas pessoas e ganhar algum tipo de coisa com uma nova religião? Bom, não faria sentido eles chegar ao ponto de morrer por isso. Porque se eles morrem, eles não ganham nada com isso. Ou seja, eles estavam morrendo por afirmar uma verdade em que eles acreditavam. Muito além, eles estavam afirmando que eles eram testemunhas que Jesus realmente ressuscitou. E eles, por morrer, por apenas afirmar que sim, Jesus ressuscitou, o que eles estavam ganhando com isso? É diferente das religiões como os terroristas hoje, que morrem porque eles têm uma recompensa, eles acreditam que vão ter uma recompensa, que eles vão herdar um paraíso pelo ato que eles estão fazendo. Se aquelas pessoas estavam dizendo que Jesus realmente ressuscitou, e se fosse realmente uma mentira, por que eles iam chegar ao ponto de morrer por isso? Sabendo que eles não iam ganhar nada com isso. Nem mesmo paraíso, porque era uma religião inventada por eles. Veja como o cristianismo cresce e ele nasce de uma realidade totalmente favorável para a gente dizer, olha, o cristianismo realmente faz sentido. Testemunhas disseram que Jesus ressuscitou e elas chegaram a um ponto de morrer por isso. A gente vai ver o judaísmo, uma religião monoteísta que foi perseguida em várias realidades, onde os gentios, os que não eram judeus, acreditavam em outros deuses, em vários deuses. E o judaísmo foi muito perseguido por causa disso. A gente pode ver não apenas na história, mas a gente pode ver também na Bíblia, como que o povo de Israel incomodava. E mesmo Israel não sendo uma nação, não sendo um estado, né, nos padrões de hoje, era uma nação, mas não tinha um território específico. Teve que conquistar, teve que ter a terra prometida. E mesmo assim, dessa religião, que foi tão perseguido, e que até nos dias de hoje, depois de ter tornado um estado, incomodou muita gente, tentaram exterminar os judeus de várias maneiras diferentes. E dessa religião veio um homem para revelar quem Deus realmente é, para revelar a plenitude do amor de Deus. Do povo de Israel veio Jesus, e de Jesus e da sua ressurreição nasceu o cristianismo. Se o argumento da Elaine fizesse sentido, o cristianismo nunca devia ter existido, porque veio de uma religião, de um povo simples, de um povo que foi perseguido e escravizado por muito tempo, de um homem que era Deus, e de um povo que decidiu morrer para não negar que esse homem realmente era Deus e que ele ressuscitou e que hoje nós temos uma esperança na pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, o argumento dela não faz sentido nenhum, porque o cristianismo continua levando essa verdade para muitos e muitos outros lugares, e as pessoas continuam chegando ao ponto de morrer por essa verdade. Muito obrigado você que chegou até aqui, e até a próxima.